vamos apresentar sobre a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, e traremos agora um pouco sobre a sua história. A história da Constituição do Império tem como ponto de partida, em 22 de janeiro de 1808, a chegada da família real portuguesa no porto de Salvador, na Bahia, como forma de refúgio e estratégia às pressões sofridas por parte de Napoleão Bonaparte a Portugal, pelo país não ter aderido ao bloqueio continental imposto pelo Império Francês. E logo depois, já em 1815, o Brasil passou a ser designado como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. No entanto, cerca de 12 anos após a chegada da família real portuguesa no Brasil, fez-se necessário a volta de Dom João VI a Portugal para conter uma revolta denominada Revolução Liberal do Porto. Assim, o comando do reino foi transmitido ao filho, Dom Pedro I, que detinha ideais próximos ao da elite agrária, os quais o levou a declarar, no dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Após a declaração de independência, Dom Pedro I convoca em 1823 uma Assembleia Geral Constituinte Legislativa, com ideais marcadamente liberais, que acaba por ser dissolvida devido às divergências a esses ideais e às pretensões autoritárias. Essa primeira tentativa de lei constitucional ficou conhecida como Constituição da Mandioca, muito por conta do critério de votação ser a comprovação de renda mínima através do cultivo mínimo de 150 alqueires de mandioca. Entretanto, posteriormente, um Conselho de Estado foi criado pelo imperador a fim de desenvolver um novo anteprojeto que deu origem à Constituição de 1824. Ela, que é a primeira Constituição brasileira, foi outorgada em 25 de março de 1824 e durou 65 anos, sob influência francesa de viés liberal e de um forte centralismo político. Todo esse cenário político de monopólio do poder atrelado a uma perspectiva liberal de garantias mostrou-se dissonante na esfera do ser e do dever ser. Agora que vimos um pouco sobre a história dessa Constituição, traremos algumas características da mesma. Acerca da Constituição de 1824, temos que a mesma foi escrita e seu conteúdo foi codificado e sistematizado em um único texto. A mesma é composta por 179 artigos e foi elaborada de forma dogmática, criada por uma Assembleia Constituinte com base nos dogmas da época. Além disso, a Constituição de 1824 foi elaborada e imposta sem a participação popular, derivada de um regime autoritário. Visto isso, passaremos para a divisão de poderes, onde veremos individualmente os poderes legislativo, executivo, judiciário e moderador. Separação de poderes. A Constituição de 1824 segue as ideias de Benjamin Constant, deixando de lado o modelo tripartido de Montesquieu, estabelecendo além do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, o poder moderador, como ficam definidos no artigo 9 e 10. Vamos falar do artigo 9. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos, o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Artigo 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. E o poder legislativo, como que ele era? Ele era delegado à Assembleia Geral, composto por 2 casas, sendo elas a Câmara dos Deputados, composta por membros eletivos e temporários, e a Câmara dos Senadores, composta por membros de mandatos vitalícios, nomeados pelo imperador, indicado pelas províncias. As eleições eram indiretas e o sufrágio era censitário, ou seja, baseado em condições econômicas dos titulares. Dentre as funções mais importantes estão a criação das leis
e, consequentemente, sua interpretação, suspensão e revogação, e velar na guarda da Constituição, promovendo o bem geral da nação. E o Poder Executivo? O Poder Executivo, a função era exercida pelo imperador e seus ministros. Estes não dependiam de aprovação do parlamento. Com a abdicação de Dom Pedro I e a posse de seu filho Dom Pedro II, o Poder Executivo foi modificado com a instituição do parlamentarismo monárquico, consolidando a criação do cargo do presidente do Conselho de Ministros. A função do presidente do Conselho era escolher os ministros, que agora não dependiam da confiança dos parlamentares. Entre várias funções estão a de nomear bispos, magistrados, comandantes das Forças Armadas, embaixadores, declarar a guerra e manter a paz, e prover tudo o que concerne a segurança interna e externa do Estado na forma da Constituição. O poder moderador serviu para assegurar a estabilidade do trono do imperador durante seu reinado no Brasil. Ele deriva do ideal de Benjamin Constant. O poder moderador seria como a chave de toda a organização política. Ele foi delegado pelo imperador para manter a independência, o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes. Sendo assim, o imperador ele gozava de total poder sobre a nação e ainda assim era considerado irresponsável por todos os seus atos. O poder judiciário, também denominado poder judicial, ele era independente. E ele era composto pelo Supremo Tribunal de Justiça, que era a cúpula do judiciário, e pelos tribunais das províncias. Dentre os seus membros mais importantes estão os juízes vitalícios, que eram aqueles que aplicavam as leis, e os jurados, que eram aqueles que se pronunciavam sobre os fatos. As causas em segundas instâncias que eram julgadas pela cúpula do judiciário. E os juízes, eles não poderiam ser destituídos do seu cargo se não fosse por meio de sentença. Agora, por fim, apresentaremos acerca das garantias e disposições dos cidadãos, assim finalizando o nosso trabalho. Dos direitos e das garantias fundamentais. Sobre a religião oficial. O artigo 5º dispõe que a religião católica apostólica romana continuaria sendo a religião oficial do Império. As outras religiões, elas poderiam ter sim um culto doméstico, de modo particular, ou em casas destinadas para isto, mas nunca de forma exterior do templo. Ou seja, não poderiam ser construídos templos que nem eram construídos para as igrejas católicas. Eu vou estar falando sobre as disposições gerais e garantias dos cidadãos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a Constituição de 1824, ela tem um viés iluminista. E por conta disso, ela traz já garantias aos indivíduos. Essas garantias elas vêm no último artigo, o artigo 179. E ele vai dizer que a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela seguinte maneira. Após o caput do artigo, a Constituição ela vai estrinchar sobre esse tema em 35 incisos, apresentando nestes incisos uma certa isonomia formal e o fim dos privilégios. Porém, notou-se que essa parte da Constituição ela não foi eficaz, uma vez que houve várias insurreições populares na época, em busca de melhores condições sociais. Algumas dessas insurreições foram a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão e a Revolução Braeira em Pernambuco. Ainda na Constituição de 1824, nós vamos ter o primeiro alvorecer da garantia do habeas corpus. Ele não vem previsto constitucionalmente, porém ele é perceptível na garantia à liberdade de locomoção e à proibição da prisão arbitrária. Por último, eu vou usar a citação de Pedro Lenza para finalizar sobre esse tema. Não podemos, contudo, deixar de execrar
a triste manutenção da escravidão por força do regime que se baseava na monocultura latifundiária e escravocrata, como mancha do regime até 13 de maio de 1888, data de sua abolição, quando da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Ou seja, por mais que a Constituição de 1824 traga certas garantias aos cidadãos, ela ainda assim refuta a manutenção da escravatura. Ainda assim, há essa manutenção da escravatura na Constituição de 1824. Bom, acerca das disposições gerais e garantias dos cidadãos, era só isso.